Todas as noites, durante 20 anos, fechei meus olhos, acreditando que estava seguro no conforto do meu lar. Eu mal sabia que cada gole daquele chá era o começo de uma humilhação que acontecia bem diante dos meus olhos semicerrados. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Nancy Oliver Smith. Tenho 77 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei em silêncio por décadas. Antes de começar, gostaria de pedir a vocês que estão assistindo agora que deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Estou curioso para saber de onde você está assistindo. Então, por favor, deixe o nome da sua cidade nos comentários. Nasci em 1948 em uma pequena cidade na zona rural da Virgínia. Uma dessas cidades onde todos se conhecem, onde as portas raramente estão trancadas e onde os segredos, não importa quão profundos, sempre encontram uma fresta para escapar. Ou pelo menos era nisso que eu acreditava. Conheci William quando tinha apenas 18 anos. Ele veio para nossa cidade para trabalhar como farmacêutico. Um homem educado, 10 anos mais velho que eu, com um jeito calmo e um sorriso que transmitia confiança. Meus pais o adoraram imediatamente. Um homem com futuro, eles disseram. Em 1966, nos casamos em uma cerimônia simples, mas linda. Lembro-me do meu vestido branco com pequenas flores bordadas à mão pela minha mãe, e do olhar de William quando ele disse sim. Na época, eu interpretei isso como amor. Hoje sei que foi satisfação por ter conseguido o que queria. Os primeiros anos foram pacíficos. William era respeitado na comunidade. A farmácia prosperou e eu cuidei da nossa casa com dedicação. Não tivemos filhos, algo que me entristeceu. Mas William sempre disse que éramos completos um com o outro. Somos uma família, Nancy. Você e eu é tudo o que precisamos. Foi por volta do nosso 5º aniversário de casamento que comecei a ter problemas para dormir. Nada sério no começo, apenas dificuldade para dormir. Algumas noites agitadas. William parecia extremamente preocupado, mais do que eu. Uma esposa que não dorme bem, não consegue cuidar direito da casa. Ele dizia com aquele tom de preocupação que hoje reconheço como o primeiro sinal de controle. Certa noite de abril de 1971, William apresentou o que ele chamou de solução perfeita para meus problemas de sono. Um chá especial preparado com ervas medicinais que ele pessoalmente selecionou na farmácia. Confie em mim, Nancy. Sou farmacêutico. Sei o que estou fazendo, disse ele, entregando-me a primeira xícara daquele líquido amarronzado que desempenharia um papel tão sombrio na minha vida pelos próximos 20 anos. O gosto era amargo, mas William sempre adicionava mel. No início, eu só tomava quando a insônia realmente me incomodava. Logo se tornou um ritual diário. Melhor prevenir do que remediar, insistia William, praticamente colocando a xícara em minhas mãos todas as noites. Precisamente às 21 horas. Beba tudo, até a última gota. Os efeitos foram estranhos desde o início. Não era como adormecer naturalmente. Era como se uma névoa pesada descesse sobre mim, tornando meu corpo pesado, incapaz de se mover direito. Mas minha mente permanecia parcialmente desperta, flutuando em uma espécie de limbo entre a consciência e o sono. Na época, pensei que fosse apenas o efeito normal de um remédio para dormir. Foi em uma dessas noites, talvez 6 meses depois de começar a tomar o chá, que tive minha primeira experiência estranha, como eu a chamava. Eu vagamente lembro-me de ouvir vozes na sala de estar, risos abafados, o som de copos tilintando. De manhã, mencionei isso ao William. Ele sorriu daquele jeito reconfortante e disse: Eram só sonhos, minha querida. O chá às vezes causa sonhos vívidos. Não se preocupe. E eu acreditei nele. Por que não acreditaria? Ele era meu marido, o homem a quem eu havia confiado minha vida, meu futuro,
O homem que jurou me proteger e amar até que a morte nos separasse. Como eu poderia imaginar que cada xícara daquele chá era uma dose calculada de traição? As experiências estranhas se tornaram mais frequentes. Sombras passando pelo quarto enquanto eu estava naquele estado semiconsciente, conversas sussurradas que eu não conseguia compreender completamente. Às vezes, eu tinha a sensação de estar em lugares diferentes da casa, no sofá da sala, quando tinha certeza de que havia adormecido na cama. Sempre que eu questionava William, a resposta era a mesma. São apenas sonhos, Nancy. Na verdade, estou ficando preocupada com esses episódios de confusão. Talvez precisemos aumentar a dose do seu chá. E assim, gradualmente, as doses aumentaram, e com elas, minha capacidade de distinguir entre a realidade e o que William chamava de sonhos diminuiu. Comecei a duvidar das minhas próprias percepções. Eu estava realmente ouvindo aquelas vozes? Eu estava realmente vendo luzes acesas no meio da noite? William começou a comentar, preocupado, sobre meu estado mental quando estávamos com amigos ou familiares. Nancy anda confusa ultimamente, dizia ele com aquele tom de marido dedicado e preocupado. Os médicos dizem que pode ser estresse, mas estou de olho nela. Assim, sem perceber, tornei-me prisioneiro da minha própria casa, do meu próprio corpo. Durante o dia, eu era a mesma Nancy de sempre. Cuidava da casa, fazia as compras, conversava com os vizinhos. À noite, depois daquele ritual da xícara de chá, eu me transformava em uma espécie de fantasma consciente, vagando entre fragmentos de memórias que eu não conseguia juntar completamente. Na manhã seguinte, em 1975, percebi os primeiros sinais concretos de que algo além dos meus sonhos confusos estava acontecendo. Um perfume diferente nos lençóis, um batom que não era meu esquecido no banheiro, marcas de batom na gola da camisa de William. Quando confrontado, ele sempre tinha explicações perfeitamente plausíveis. Devia ser da senhora Thompson, da farmácia. Ela sempre usa perfume forte quando vem buscar medicamentos. Ou que aquele batom era uma amostra grátis que recebi no laboratório. Pensei em dar. Dei isso a você como um presente e eu aceitei. Parte de mim queria acreditar. Parte de mim já estava tão confusa com aquela fronteira tênue entre realidade e sonho que eu não conseguia mais confiar nos meus próprios instintos. William era mestre em me fazer duvidar de mim mesma. Você está imaginando coisas de novo, Nancy? Lembra o que o médico disse sobre esses episódios de paranoia? Médico? Que médico? Eu não me lembrava de ter consultado nenhum médico sobre episódios de paranoia, mas William insistiu que sim. Eu tinha ido a consultas e simplesmente não me lembrava direito. E assim, outra camada de dúvida se acumulou na minha já frágil confiança nas minhas próprias memórias. Os anos passaram assim, um ciclo interminável de noites nebulosas e manhãs confusas. Eu me tornei cada vez mais isolada. Os amigos que eu tinha gradualmente se afastaram. William nos contou sobre sua condição. Eles diziam com olhares de pena: não queremos sobrecarregá-la com visitas. Minha família, que morava em outro estado, recebia cartas escritas por William, supostamente ditadas por mim, contando-lhes o quão delicada minha saúde estava e que eu preferia não receber visitas por enquanto. Gradualmente, meu mundo se reduzia àquela casa e à figura onipresente de William, meu marido, meu zelador, meu carcereiro. Eu não percebia, mas as correntes que me prendiam eram feitas de dúvidas, medo e daquele chá amargo que eu continuava a beber fielmente todas as noites. A farmácia Williams prosperou. Ele contratou mais funcionários, expandiu o negócio, começou a fazer entregas para cidades vizinhas, o que justificava suas ausências ocasionais durante o dia. À noite, porém, ele estava sempre em casa preparando meu chá pontualmente. É o momento mais importante do meu dia, dizia ele, observando-me beber até a última gota. Saber que você descansará em paz me traz paz. Paz? Que palavra irônica para descrever o que aconteceu naquela casa quando meus olhos se fecharam. Mas minha mente permaneceu vagamente consciente,
flutuando naquele limbo cruel entre o sono e a vigília. Um limbo onde sombras se moviam, vozes sussurravam e risos ecoavam. Um limbo que por 20 longos anos foi minha prisão noturna. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer algo à jovem Nancy, de 23 anos, que aceitou aquela primeira xícara de chá, eu diria apenas uma coisa: confie no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente está. Mas não posso voltar. Só posso contar minha história na esperança de que outras mulheres ouçam seus instintos antes que seja tarde demais. E foi assim que meu pesadelo de 20 anos começou. Um pesadelo que vivi com os olhos semicerrados noite após noite, enquanto a vida que eu pensava ter se desenrolava em segredo bem na minha frente. Foi numa quarta-feira chuvosa de junho de 1991 que minha vida começou a mudar. 20 anos se passaram desde a primeira xícara daquele chá. 20 anos de noites de neblina e manhãs confusas. Eu já tinha 53 anos e a rotina do chá noturno fazia parte da minha vida tanto quanto respirar. Naquela manhã, acordei sentindo uma dor estranha no quadril. Eu não conseguia me levantar direito e William, sempre atencioso, ligou para o Dr. Parker, nosso médico de família, que nos tratava há anos. O diagnóstico foi uma queda que eu não lembrava de ter sofrido. Provavelmente aconteceu durante um dos seus episódios noturnos, explicou a Sra. Smith ao médico, trocando olhares significativos com William. Nada sério, mas você precisará de repouso absoluto por algumas semanas. O que parecia um infortúnio acabou sendo o primeiro raio de luz em 2 décadas de escuridão. Com a queda, fui internado no hospital da pequena cidade para observação. Pela primeira vez em 20 anos, passei noites consecutivas sem tomar chá Williams. Nos primeiros dias, me senti estranho, inquieto. Meu corpo parecia estar exigindo algo que não estava recebendo. Eu suava durante a noite e tinha pesadelos vívidos. A enfermeira Joy, uma senhora de mãos gentis e olhos atentos, percebeu meu desconforto. Parece que a senhora está passando por uma espécie de abstinência, Sra. Smith. Ela comentou, enquanto ajustava meus travesseiros na terceira noite. Seu marido mencionou que você toma um chá calmante todas as noites. Ele até trouxe algumas para continuarmos dando a vocês aqui. Olhei para a pequena mesa ao lado da cama e lá estava ela. O mesmo bule de porcelana que William usava em casa com aquele líquido amarronzado que governava minhas noites há tanto tempo. Sabe, Sra. Smith, continuou Joy, baixando a voz. Como enfermeira, sempre desconfio de remédios caseiros que causam tanta dependência. Se você quiser, posso dizer que você pegou, mas jogue fora só para ver como você se sente sem ele por uma noite. Eu hesitei. A ideia de não tomar o chá causava uma ansiedade quase física. E se os pesadelos piorassem? E se William descobrisse? Mas havia algo nos olhos daquela enfermeira, uma preocupação genuína que eu não via direcionada a mim há muito tempo. Tudo bem, sussurrei, sentindo como se estivesse cometendo algum tipo de traição. Aquela noite foi difícil. Eu suava, tremia, acordava várias vezes. Mas na manhã seguinte, algo estava diferente. Minha mente parecia mais clara, como se uma névoa que eu nem sabia que existia estivesse começando a se dissipar. Como você se sente hoje? Perguntou Joy ao entrar na sala com o café da manhã. Estranho, respondi honestamente, como se estivesse acordando de um sono muito longo. Ela sorriu. Às vezes precisamos parar certas coisas para perceber o efeito que elas têm sobre nós. Nas noites seguintes, continuamos com nosso segredinho. William vinha me visitar todos os dias, sempre perguntando se eu estava tomando o chá regularmente. Menti, sentindo uma mistura de culpa e uma estranha sensação de liberdade. Depois de 2 semanas no hospital, minha mente estava mais clara do que há anos. As memórias começaram a retornar. Não apenas fragmentos confusos, mas memórias completas das estranhas experiências que tive durante aquelas noites sob o efeito do chá.
Lembro-me de estar sentado na poltrona da sala, incapaz de me mover direito, enquanto ouvia William conversando animadamente com alguém na cozinha. Lembrei-me de sombras passando por mim, risadas abafadas, conversas que cessavam abruptamente quando eu tentava focar meu olhar turvo nas figuras que se moviam pela casa. Uma lembrança em particular se tornou dolorosamente clara. Foi numa noite de aniversário de casamento, talvez nosso 15º aniversário. William me serviu uma dose extra grande de chá, dizendo que era uma ocasião especial. Lembro-me de estar na poltrona da sala de estar, parcialmente consciente, enquanto William abria uma garrafa cara de vinho na mesa de jantar. Só que não estávamos jantando juntos. Havia uma mulher sentada à mesa com ele. Uma mulher ruiva que ria alto e brindava com meu marido enquanto eu observava imóvel das sombras da sala de estar. Ela não vai acordar? A mulher perguntou, olhando na minha direção. Ela nunca acorda, respondeu William, com uma confiança que só vem da experiência. Você pode falar normalmente. Ela só ouve murmúrios, só vê sombras. Amanhã ela vai achar que sonhou, se é que se lembra de alguma coisa. A crueldade daquela cena me atingiu com a força de um trem. Não foi apenas traição, foi uma humilhação deliberada e calculada. William não só me traiu, mas garantiu que eu estivesse presente, semiconsciente, testemunhando minha própria degradação, incapaz de reagir. Quando recebi alta do hospital, 3 semanas após a queda, eu era uma mulher diferente. Minha mente estava clara, minhas suspeitas confirmadas por minhas próprias memórias recuperadas. Mas eu sabia que tinha que ser cauteloso. Se William suspeitasse que eu tinha parado de tomar o chá, que eu estava conectando os pontos de 2 décadas de manipulação, eu estaria em perigo. Então comecei meu próprio ato. Todas as noites eu aceitava o chá que ele preparava pontualmente. Sorri, agradeci a ele por seu cuidado e bebi sob seu olhar atento. Assim que ele se virava, eu derramava o líquido na planta ao lado da minha poltrona ou o escondia em um pequeno frasco que eu guardava no bolso do meu hobby. Eu fingia os efeitos que ele esperava ver. Olhos pesados, movimentos lentos, respostas murmuradas. E então, quando William pensou que eu estava no estado habitual de semiconsciência, observei com os olhos bem abertos na escuridão e vi como realmente tinha sido nos últimos 20 anos. Não demorou muito para que minhas suspeitas fossem confirmadas. 3 noites depois de retornar do hospital, vi William verificando meu estado, passando a mão na frente do meu rosto para confirmar que eu estava sob o efeito. Satisfeito, ele pegou o telefone e fez uma ligação. Você pode vir, ele disse em voz baixa. Ela já tomou a dose. Ela está no lugar de sempre. 20 minutos depois, a campainha tocou suavemente. William abriu a porta e lá estava ela, a mulher ruiva das minhas memórias recuperadas. Mais velho agora como todos nós, mas inconfundível. Viver. Ele a cumprimentou com um beijo que demonstrava uma intimidade de longa data. Sentiu minha falta? 3 semanas é muito tempo, William, respondeu ela, entrando em casa como alguém que conhece bem o caminho. Seus olhos encontraram os meus, semicerrados, como eu aprendera a mantê-los para sustentar a farsa. Ela está no lugar de sempre, como um móvel. A crueldade daquele comentário fez meu sangue ferver, mas mantive a expressão vazia. Anos sendo tratado como um objeto me ensinaram algo útil, afinal. Como parecer ausente enquanto observava tudo. Naquela noite, testemunhei a rotina que aparentemente vinha acontecendo na minha casa há anos. William e Vivian jantaram à mesa que eu havia posto antes. Usaram nossos melhores copos, a porcelana fina que raramente usávamos. Conversaram animadamente sobre pessoas que eu não conhecia, planos que não incluíam minha participação consciente. Quando vamos finalizar os preparativos para o Canadá? Perguntou Vivien entre goles de vinho. Em breve, respondeu William. O comprador da farmácia já está acertado. A casa está quase pronta para ser colocada à venda. Só precisamos resolver a questão da Nancy. Meu coração congelou.
A questão da Nancy. É isso aí. Como meu marido, com quem estou casado há 25 anos, se referiu a mim como um problema a ser resolvido. O Dr. Parker já assinou os papéis de internação? Perguntou Vivian, e seu tom casual ao discutir meu destino me embrulhou o estômago. Quase tudo está pronto, respondeu William. Com os relatórios dos últimos anos documentando sua condição mental, será fácil conseguir a internação compulsória. Assim que ela estiver na instituição, posso assumir o controle total dos bens como tutor legal, vender tudo e ir embora. Ela será bem cuidada lá, tenho certeza. 20 anos é tempo demais para manter um plano como este, comentou Vivian, servindo-se de mais vinho. Você é paciente, William. Sempre admirei isso em você. Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso que eu achava encantador. Paciência traz recompensas, minha querida. Quando nos conhecemos, eu não tinha nada. A farmácia era pequena. Esta casa ainda estava no nome dos pais dela. Agora temos tudo: a farmácia ampliada, propriedades em outras cidades, contas no exterior e tudo isso sem levantar suspeitas. Um divórcio teria me custado metade de tudo. Isto, de certa forma, eu entendo tudo, e ainda pareço um marido dedicado que cuidou da esposa mentalmente instável até não poder mais. O choque daquela revelação quase me fez perder a compostura. 20 anos de manipulação, não apenas para esconder um caso, mas como parte de um plano meticuloso para roubar minha vida, minha sanidade e meus bens. O cálculo frio com que discutiram meu futuro em uma instituição psiquiátrica, como se estivessem falando sobre o destino de um animal de estimação inconveniente, revelou uma crueldade que eu jamais poderia imaginar possível no homem com quem compartilhei minha vida. Continuei meu ato naquela noite e nas seguintes. Observei padrões, ouvi conversas, montei o quebra-cabeça que era minha própria vida. Descobri que Vivian não era uma figura recente. Ela estivera presente desde o início, desde antes do chá. Era técnica no laboratório que fornecia medicamentos para a farmácia de William. Foi ela quem o ajudou a formular o coquetel de sedativos que ele me deu disfarçado de chá medicinal. Juntos, eles planejaram cada passo do meu lento desaparecimento da minha própria vida. Ainda mais assustador, descobri que não era a primeira vítima deles. Através de conversas fragmentadas que ouvi durante aquelas noites de vigilância disfarçada, entendi que Vivian já havia sido casada antes. Seu marido, um homem rico e idoso, morrera tragicamente após anos sofrendo de uma misteriosa doença neurológica. A fortuna que ele deixou financiou a expansão inicial da farmácia de William. O início de seu império foi construído sobre vidas manipuladas e destruídas. Durante aquelas noites de descobertas, lutei contra a vontade de confrontá-los, de gritar toda a minha raiva acumulada ao longo de 2 décadas de engano. Mas eu sabia que seria perigoso. Eles haviam investido tempo demais naquele plano para me deixar arruiná-lo simplesmente acordando do estupor induzido. Se soubessem que eu estava consciente, que eu conhecia o plano deles, meu destino poderia ser muito pior do que uma clínica psiquiátrica. Eu precisava de um plano. Eu precisava de ajuda. E, acima de tudo, eu precisava de provas. Provas de que eu não era louca, de que havia sido deliberadamente drogada e manipulada durante anos pelo homem que jurou me proteger. A oportunidade surgiu quando eu descobri, ouvindo uma conversa entre William e Vivian, que eles estavam planejando uma viagem de 3 dias para finalizar a compra de uma casa no Canadá, onde pretendiam recomeçar suas vidas depois de se livrarem de mim. Seria minha chance. 3 dias sem William, 3 dias para buscar ajuda e reunir evidências. Enquanto esperava que esses dias chegassem, continuei meu ato de doxel e esposa confusa. Durante o dia, tive o cuidado de não demonstrar a clareza mental que havia recuperado. Cometi pequenos deslizes calculados, esqueci onde havia guardado as coisas, confundi datas, olhei fixamente para o nada. Quando William falava comigo, ele interpretava esses sinais como a progressão do meu suposto estado mental,
exatamente como eu queria que ele pensasse. À noite, eu continuava fingindo beber o chá, fingindo cair naquele estado de semiconsciência enquanto observava e planejava. Cada sorriso falso, cada olhar de preocupação que William me dirigia, agora provocava uma mistura de náusea e determinação. Como pude não ter visto a falsidade por tanto tempo? Como confiei tão cegamente em alguém capaz de tamanha crueldade? Mas não era hora de recriminações. Era hora de sobrevivência. E pela primeira vez em 20 anos, eu estava completamente desperto, com a mente clara e um único objetivo: recuperar minha vida e minha dignidade. Finalmente, chegou o dia em que William anunciou sua viagem. Era uma manhã de domingo em julho de 1991. Ele arrumou uma pequena mala, explicando que precisava visitar um fornecedor em Boston para negociar novos medicamentos para a farmácia. A mentira saiu tão naturalmente de seus lábios que, se eu não soubesse a verdade, teria acreditado sem hesitar. Serão apenas 3 dias, querida, disse ele, ajeitando a gola da camisa em frente ao espelho. Já falei com a senhora Jenkins para vir ficar com você. Ela dormirá no quarto de hóspedes e preparará suas refeições. E não se preocupe com o chá. Deixei várias doses prontas na geladeira, com instruções claras sobre como aquecê-las. Desempenhei meu papel de esposa confusa e dependente, franzindo a testa como se tentasse processar informações complexas demais para minha mente debilitada. Você vai voltar, não é? Perguntei com a voz trêmula, desempenhando o papel que ele esperava de mim. William sorriu com aquela falsa doçura que agora me dava arrepios. Ele se aproximou e acariciou meu rosto como quem acaricia um doce animal de estimação. Claro que voltarei, Nancy. Eu sempre volto, não é? Eu cuidei de você por tantos anos. Eu nunca te abandonaria. A ironia daquelas palavras quase me fez engasgar. Ele estava planejando exatamente isso: me abandonar em uma instituição psiquiátrica enquanto fugia para o Canadá com meu rival e meu dinheiro. Mas engoli a indignação e sorri fracamente, baixando os olhos, como havia aprendido a fazer para parecer submissa. Depois que William foi embora, chegou a senhora Jenkins, uma senhora de cerca de 60 anos que ocasionalmente ajudava na limpeza da casa. Ela sabia da minha suposta condição mental e me tratava com aquela condescendência irritante reservada a crianças pequenas ou pessoas consideradas incapazes. Agora, vamos almoçar. Senhora Smith, seu marido deixou tudo organizado para você. Que homem dedicado. Nem todo mundo tem essa sorte. Continuei minha atuação durante todo o primeiro dia. Comi tranquilamente e assisti televisão com um olhar vago. Tomei banho sob a supervisão discreta da senhora Jenkins, que ficava do lado de fora do banheiro, perguntando a cada 5 minutos se eu estava bem. À noite, eu fingia beber o chá que ela aquecia de acordo com as instruções de William, despejando-o discretamente na planta. Quando ela se virou para guardar o bule de chá, arrastei-me para a cama como se estivesse sob o efeito do sedicioso. Murmurei boa noite e fiquei ali, respirando profundamente, até ouvir a senhora Jenkins se retirar para o quarto de hóspedes. Esperei mais 1 hora, contando os minutos no relógio digital ao lado da cama antes de me levantar silenciosamente. Esta seria minha primeira noite de verdadeira liberdade em 2 décadas, e eu a usaria bem. Com passos leves, fui até o escritório de William no final do corredor. A porta estava trancada, como esperado, mas nas últimas semanas observei cuidadosamente onde ele guardava a chave, em uma pequena caixa em cima do armário da cozinha, disfarçada de enfeite. Com a chave na mão, abri a porta do escritório e entrei no centro de comando da minha própria prisão. Acendi apenas o pequeno abajur para não chamar atenção e comecei minha busca. O escritório era meticulosamente organizado, refletindo a mente calculista de William, gavetas etiquetadas, pastas coloridas, tudo em seu devido lugar. Comecei com uma gaveta marcada como pessoal, uma designação quase irônica, considerando que nada relacionado a William era verdadeiramente pessoal.
Tudo foi calculado, planejado. Lá dentro, encontrei uma pasta vermelha com meu nome. Abri-o com as mãos trêmulas e me deparei com a documentação da minha própria vida, ou melhor, a ficção que William havia criado sobre a minha vida. Houve relatos médicos que datam dos primeiros anos após o início do tratamento com o chá. Relatórios psiquiátricos assinados pelo Dr. Parker, descrevendo uma deterioração mental progressiva que nunca existiu. Fotografias minhas em estado semiconsciente, claramente tiradas sem meu conhecimento, catalogadas por data, como se fossem evidências de algum experimento macabro. Um documento em particular chamou minha atenção. Um pedido de internação compulsória em uma clínica psiquiátrica em Richmond, datado da semana anterior, faltando apenas a assinatura final do Dr. Parker. O formulário me descreveu como um paciente com um caso avançado de demência precoce, com episódios de agressão e automutilação, incapaz de cuidar de si mesmo. Era tão absurdamente falso que seria cômico se não fosse pelo fato de que quase funcionou. Minhas mãos tremiam de raiva enquanto eu folheava aqueles documentos, mas me forcei a manter a calma. Não era hora para emoções. Era hora de agir. Usando a pequena fotocopiadora que William guardava no escritório para documentos da farmácia, comecei a fazer cópias de tudo que encontrava. Cada relatório falso, cada documento falsificado, cada fotografia tirada sem consentimento. Tudo seria evidência da conspiração contra mim. Em outra gaveta, encontrei algo ainda mais perturbador: um diário. Não é meu diário, embora fale sobre mim em praticamente todas as páginas. Foi no diário de William que ele documentou friamente o progresso de seu plano ao longo dos anos. Dia 348 de tratamento, dizia uma entrada de 1972. Aumentou a dose em 5 mg. Nancy demonstrou desorientação significativa pela manhã, sem nenhuma lembrança de ter ouvido Vivian na casa. Progresso satisfatório. Quinto ano, dizia outra entrada. O Dr. Parker concordou em fornecer os relatórios necessários em troca de 15% da farmácia. Um investimento caro, mas necessário para a documentação oficial. Ano 12, mais adiante. Nancy quase viu Vivian hoje. Precisamos ser mais cuidadosos. Aumentei a dose noturna e adicionei um componente para afetar a memória de curto prazo. Possíveis efeitos colaterais, mas o risco é aceitável considerando o quanto já investimos. Fotocopiei página após página daquele diário macabro, sentindo uma mistura de horror e validação. Eu não era louco. Eu nunca fui louco. Fui vítima de uma conspiração meticulosa perpetrada pelo homem em quem eu mais confiava no mundo. Em uma pasta marcada como Canadá, encontrei a confirmação final dos planos de fuga. Documentos para a compra de uma casa em Vancouver, passagens aéreas em nome de William e Vivian Smith. Quando eles se casaram, Smith era seu sobrenome ou um pseudônimo para sua nova vida? Transferências bancárias para contas no exterior. Dinheiro que, pelo que pude entender pelos documentos, veio em grande parte da venda gradual de propriedades que herdei dos meus pais. Enquanto eu fotocopiava aqueles documentos, uma realidade cruel se formou com clareza cristalina. Não foi só a minha sanidade que William roubou durante 20 anos. Era toda a minha existência. Meu passado através da manipulação das minhas memórias, meu presente através do controle químico sobre meu corpo e mente. E agora ele estava tentando roubar meu futuro com esse plano de internação. Mas não mais. Não agora que eu sabia. Não agora que eu estava acordado. Terminei de fazer as cópias e as organizei cuidadosamente em uma pasta que escondi dentro do forro de um casaco velho, no fundo do armário. Um casaco que William nunca notaria, já que durante anos ele até escolheu minhas roupas. Devolvi os originais exatamente como os encontrei, atento a cada detalhe, para que ele não percebesse que seu santuário havia sido violado. No segundo dia de ausência de William, mantive minha rotina fingida de mulher mentalmente debilitada, mas preparei o próximo passo do meu plano. Quando a senhora Jenkins saiu para comprar pão na padaria da esquina,
Fiz uma ligação rápida para a única pessoa que pensei que poderia me ajudar, minha sobrinha Jennifer, filha da minha irmã mais nova. Jennifer era advogada em Richmond e, embora não nos falássemos há anos, outro resultado do isolamento imposto por William. Mantivemos contato por meio de raros cartões de aniversário e de Natal. Cartões que depois percebi que provavelmente foram interceptados e respondidos por William em meu nome. Olá, Jennifer. É a sua tia Nancy. Eu disse rapidamente ao telefone. Tia Nancy, que surpresa! O tio William finalmente deixou você usar o telefone. A amargura em sua voz confirmou minhas suspeitas. Ela tinha suas dúvidas sobre o meu isolamento. Jennifer, ouça com atenção. Não tenho muito tempo. Preciso da sua ajuda como advogada. Estou em perigo. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Tia, você está bem? Sua voz soa diferente, mas firme. Estou lúcida pela primeira vez em 20 anos, querida. William tem me drogado o tempo todo. Ele planeja me internar permanentemente para tomar meus bens. Tenho provas, mas preciso de ajuda jurídica para usá-las. Outro silêncio, mais longo desta vez. Eu quase podia ouvir as engrenagens da mente jurídica de Jennifer processando o que ela acabara de ouvir. Onde ele está agora? Ela finalmente perguntou, seu tom profissional substituindo a surpresa inicial. Ele viajou por 3 dias, supostamente a negócios, mas na realidade foi finalizar os preparativos para fugir com sua senhora. Você pode vir a Richmond? Não sozinha. Ele tem uma mulher me vigiando, e eu não tenho acesso a dinheiro ou documentos. Eu entendo. Eu vou até você. Chego amanhã de manhã. Não faça nada que possa levantar suspeitas até lá. Continue agindo normalmente. Obrigada, Jennifer, sussurrei, ouvindo o barulho da porta da frente. A senhora Jenkins estava voltando. Vejo você amanhã. Desliguei rapidamente e retornei ao meu posto na poltrona da sala, retomando minha expressão vaga e confusa no exato momento em que a senhora Jenkins entrou, carregando o saco de pão. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Cada minuto parecia se arrastar enquanto eu fingia dormir, sabendo que a manhã seguinte poderia marcar o início da minha liberdade ou o fracasso devastador do meu plano. Se William voltasse mais cedo do que o esperado, se Jennifer não pudesse chegar, se as evidências que eu reunisse não fossem suficientes, tantas possibilidades, tantos riscos. Na manhã do terceiro dia, acordei com o som da campainha. Do meu quarto, ouvi a senhora Jenkins atender a porta e a voz de Jennifer, mais madura do que eu me lembrava, mas inconfundivelmente dela. Bom dia. Vim visitar minha tia Nancy. Sou Jennifer, sobrinha dela. Ah, a advogada de Richmond, exclamou a senhora Jenkins. Eu não sabia que você viria. O Sr. Smith não mencionou nada. Foi uma decisão de última hora, respondeu Jennifer com uma firmeza que me encheu de orgulho. Eu tinha um compromisso profissional na área e aproveitei para visitar minha tia. Algum problema? Não. Não. É que o Sr. Smith sempre prefere ser notificado sobre visitas devido ao estado da Sra. Smith. Sabe, mas como ele não está aqui, presumo que não haja problema em ver minha própria tia. Ouvi passos se aproximando do quarto e me preparei. Quando a porta se abriu e Jennifer entrou, seguida de perto por uma senhora Jenkins visivelmente desconfortável, precisei de toda a minha força de vontade para manter a farsa. Olhei para minha sobrinha com olhos propositalmente desfocados, como se não a reconhecesse completamente. Olá, tia, disse Jennifer gentilmente, aproximando-se da cama. Como você está se sentindo hoje? Jennifer, murmurei como se tentasse me lembrar. Minha Jennifer, você cresceu tanto? Sim, sou eu. Ela sentou-se ao meu lado no cama, pegando minha mão. Então, virando-se para a senhora Jenkins, acrescentou: Pode nos dar um momento a sós? Assuntos de família. A senhora Jenkins hesitou, mas a autoridade natural de Jennifer prevaleceu. Estarei na cozinha se precisar de mim, disse ela, retirando-se relutantemente. Assim que a porta se fechou, apertei a mão de Jennifer com força. Obrigada por vir.
Sussurrei, minha voz agora firme e clara. Não temos muito tempo. Os olhos de Jennifer se arregalaram ao ouvir a transformação em minha voz e postura. Meu Deus, tia, é verdade. Então você está mesmo perfeitamente lúcida. Sim, e pronta para retomar minha vida. Levantei-me da cama com uma energia que surpreendeu até a mim mesma. A evidência está escondida no forro do casaco marrom no fundo do armário. Trouxe a documentação que mencionei. Jennifer assentiu, ainda processando a mudança dramática na formiga que ela acreditara por anos estar perdida em confusão mental. Trouxe tudo: a procuração, o pedido de medida protetiva, a queixa-crime preliminar. Precisamos apenas da sua prova e assinatura. Enquanto Jennifer tirava os documentos da pasta, eu recuperava o pacote de cópias do meu esconderijo. Juntos, sentamos na cama e revisamos cada documento, cada relatório falsificado, cada entrada do diário Macaber, montando o quebra-cabeça da conspiração que consumiu 20 anos da minha vida. Isso é monstruoso, murmurou Jennifer, folheando as evidências. Eles documentaram tudo como se fosse algum tipo de experimento perverso. E esse Dr. Parker, falsificando relatórios médicos, pode perder a licença para sempre. E ele vai, afirmei com uma determinação que eu não sentia há décadas. Todos eles vão pagar pelo que fizeram. Assinei os documentos que Jennifer trouxe, a procuração, dando-lhe poderes para agir em meu nome, a declaração detalhada do abuso sofrido, o pedido de proteção contra William. Cada assinatura foi um ato de libertação, cada palavra escrita, um tijolo na reconstrução da minha autonomia. Agora precisamos sair daqui, disse Jennifer, guardando os documentos assinados. Vou levá-la para Richmond hoje. Você está disposta a deixar tudo para trás? Eu olhei ao redor do quarto que fora minha prisão por tanto tempo, as paredes que testemunharam meu lento desaparecimento, os objetos familiares que foram o cenário da minha humilhação. Não vou deixar nada para trás, respondi firmemente. Estou deixando uma prisão. Minha vida, minha verdadeira vida, está à minha frente, não aqui. Com a ajuda de Jennifer, rapidamente arrumei uma pequena mala com apenas o essencial. Não queria levar nada que me lembrasse da minha vida com William. Quando estávamos prontos para sair, a senhora Jenkins apareceu na porta do quarto, com os olhos arregalados de surpresa ao me ver vestida e pronta, com uma mala ao meu lado. Senhora Smith, o que está acontecendo? A senhora não pode sair assim. Senhor Smith. O Sr. Smith não tem mais autoridade sobre minha tia, interrompeu Jennifer, seu tom profissional não deixando espaço para argumentos. Tenho documentação legal aqui que comprova abuso e coerção. Minha tia está sob minha proteção de agora em diante, por uma determinação que será ratificada judicialmente. A senhora Jenkins empalideceu, seu olhar saltando de mim para Jennifer e de volta para eu. Mas a condição dela, os remédios. Não há condição nenhuma, respondi, olhando-a diretamente nos olhos pela primeira vez em anos. Nunca houve, apenas um homem cruel me drogando para controlar minha vida e meus bens. E acabou. Passamos por ela em direção à porta da frente, deixando-a parada de boca aberta no corredor. Ao cruzar a soleira pela última vez, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Lá fora, o sol de julho nunca pareceu tão brilhante, o ar nunca tão doce. No carro de Jennifer, enquanto nos afastávamos daquela casa de horrores, me permiti algo que não fazia plenamente há 20 anos. Sorri, um sorriso genuíno, não ensaiado, não calculado, para parecer doce ou confusa. Um sorriso de mulher livre. Para Richmond, então? Perguntou Jennifer, olhando para mim com uma mistura de admiração e preocupação. Até o começo da minha nova vida, respondi, olhando para frente, só para frente e até o fim da deles. O sol nasceu timidamente naquela primeira manhã em Richmond. Acordei desorientado no quarto de hóspedes do apartamento de Jennifer, momentaneamente confuso sobre onde eu estava.
Durante 20 anos, abri meus olhos para as mesmas paredes, a mesma janela, o mesmo teto. Agora, tudo era diferente. Tudo era novo. Tudo era meu. Aquela primeira semana foi um turbilhão. Jennifer, com sua eficiência de advogada experiente, colocou a máquina judiciária em movimento imediatamente. No mesmo dia em que chegamos, ela apresentou os documentos ao juiz de plantão, solicitando medidas protetivas de urgência contra William. As cópias dos diários, os relatórios médicos falsos, as fotografias não autorizadas, tudo se transformou em evidências convincentes de 2 décadas de abuso sistemático. Lembro-me de estar sentada diante de uma detetive na unidade feminina, algo que nem existia quando comecei a tomar aquele chá maldito. A detetive, uma mulher de meia idade com olhos gentis, mais determinados, ouviu meu relato com uma atenção que me fez sentir verdadeiramente vista pela primeira vez em anos. Senhora Smith, ela disse depois que terminei minha narrativa, o que o senhor Smith fez constitui vários crimes: cárcere privado psicológico, administração não consensual de substâncias, violência psicológica e financeira, e possivelmente até tentativa de homicídio, considerando os riscos dos medicamentos que ele administrou sem supervisão médica adequada. Essas palavras, prisão, crime, violência, caíram sobre mim com o peso da verdade. Por muito tempo, eu normalizei o que estava acontecendo, mesmo depois de descobrir a traição. Somente ali, sentado naquela fria delegacia, é que compreendi verdadeiramente a dimensão do que eu havia sofrido. Vamos emitir um mandado de prisão preventiva, continuou o detetive. Ele não poderá se aproximar de você nem tentar contato. A farmácia e os bens serão congelados enquanto o processo corre. 3 dias após nossa chegada a Richmond, recebi a notícia. William havia retornado para nossa casa e, não me encontrando lá, contatou a polícia para relatar meu desaparecimento. A ironia era quase cômica. O homem que planejara me internar em uma instituição psiquiátrica agora demonstrava preocupação com meu paradeiro. Quando a polícia o informou sobre as acusações contra ele e apresentou o mandado de prisão, William tentou fugir. Foi capturado na rodoviária com passagens para Nova York e uma mala contendo quase $100.000 em dinheiro. Vivian não estava com ele. Ela havia desaparecido, provavelmente alertada de alguma forma sobre a situação. Agosto de 1991 chegou com uma avalanche de procedimentos legais, depoimentos, audiências e exames médicos que confirmaram que eu não sofria de nenhuma condição mental. O Dr. Parker, confrontado com as evidências de falsificação de laudos médicos, inicialmente tentou negar tudo. Quando apresentamos as anotações do diário de William mencionando após um acordo financeiro entre eles, ele se desfez e confessou, implorando por um acordo judicial em troca de um depoimento contra William. Foi durante uma dessas audiências que vi William pela primeira vez desde a minha fuga. Ele estava sentado do outro lado da sala, algemado, vestindo um uniforme cinza de prisioneiro. Nossos olhares se cruzaram por um breve instante. O dele cheio de ódio. O meu. O meu era algo mais complexo. Não era exatamente raiva, embora estivesse lá. Era uma espécie de pena misturada com absoluta indiferença. Aquele homem não tinha mais poder sobre mim. Setembro trouxe a notícia de que Vivian havia sido localizada tentando cruzar a fronteira para o Canadá. Com ela, a polícia encontrou vários documentos, incluindo os originais de alguns que eu havia fotocopiado naquela noite fervorosa no escritório de Williams. Sua captura completou o círculo da justiça com o qual eu mal ousava sonhar quando liguei para Jennifer naquele dia desesperador. Foi também em setembro que enfrentei um dos momentos mais difíceis daquele período: o exame toxicológico detalhado. Durante semanas, os médicos coletaram amostras do meu cabelo e tecidos para determinar exatamente quais substâncias William havia me administrado durante anos. O resultado foi chocante, até mesmo para os especialistas. A senhora Smith explicou ao médico legista.
Encontramos vestígios de pelo menos 7 substâncias diferentes em seu organismo, em concentrações que indicam uso contínuo por décadas. Algumas são sedativos comuns, mas outras são experimentais e potencialmente perigosas. Francamente, é um milagre que você não tenha desenvolvido danos permanentes no fígado ou nos rins. Um milagre, disse ele. Eu preferia pensar que era determinação. Meu corpo resistiu porque, em algum nível profundo, sempre soube que um dia minha mente se libertaria daquela prisão química. Em outubro, o juiz proferiu a sentença preliminar. William foi condenado a 12 anos de prisão por múltiplos crimes. O Dr. Parker perdeu sua licença médica e recebeu uma pena reduzida de 4 anos por sua cooperação. Vaiven, julgado separadamente, recebeu 8 anos. A farmácia e todos os bens foram devolvidos ao meu nome. Justiça, finalmente, mas justiça não é o mesmo que cura. A sentença de William não apagou 20 anos de manipulação e abuso. A devolução dos meus bens não preencheu as décadas perdidas. Eu estava livre, sim, mas também estava desorientado em um mundo que havia mudado drasticamente enquanto eu permanecia sedada na minha própria sala de estar. Lembro-me de estar em frente a um caixa eletrônico, completamente confusa sobre como operá-lo, surpresa com os celulares que Jennifer e suas amigas usavam naturalmente. Assustada com o barulho e a velocidade de tudo, depois de tanto tempo vivendo em um mundo artificialmente silencioso e lento. Foi durante esse período que comecei a consultar uma psicóloga, a doutora Helen. Ao contrário da doutora Parker, ela era genuinamente dedicada à saúde mental de seus pacientes. Com a ajuda dela, comecei o longo processo de reconexão com minha própria identidade. Senhora Smith, ela me disse em uma de nossas primeiras sessões, a senhora viveu uma experiência de despersonalização extremamente rara e prolongada. Precisamos recuperar não apenas suas memórias e capacidades, mas também sua noção de quem você é. Quem eu era? Uma pergunta aparentemente simples, mas devastadoramente complexa para alguém que passou tanto tempo sendo apenas um objeto na vida de outra pessoa. Antes de William, eu era filha de comerciante, uma estudante promissora, uma jovem com sonhos. Durante aqueles 20 anos, eu era uma espécie de boneca, manipulada de acordo com a conveniência alheia. Mas agora, quem era Nancy, de 53 anos? De repente, libertada. A resposta começou a emergir em novembro de 1991, quando finalmente me senti forte o suficiente para retornar à minha cidade natal, não para ficar. Eu nunca mais moraria naquela casa, mas para encerrar um capítulo. Jennifer me acompanhou, protetora como sempre. A cidade parecia menor do que eu me lembrava, mais desgastada pelo tempo. Os vizinhos me olhavam com uma mistura de curiosidade e vergonha. Muitos deles testemunharam meu declínio induzido sem questionar, aceitando a narrativa conveniente de William sobre minha suposta condição mental. Alguns se aproximaram, tentando explicações constrangedoras. Nunca imaginamos a Sra. Smith. Ele parecia tão dedicado. Outros atravessaram a rua para evitar meu olhar. A verdade sobre o que aconteceu comigo se espalhou como fogo, transformando-se no maior escândalo que aquela pequena cidade já havia testemunhado. Entrei na casa pela última vez naquela tarde de novembro. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos. A casa havia sido lacrada como parte da investigação e só recentemente liberada. Cada cômodo guardava memórias de humilhação e dor. A poltrona da sala de estar onde passei inúmeras noites em estado de semiconsciência. A cozinha onde William preparava seu instrumento de controle na forma de chá. O quarto que compartilhávamos, onde ele dormia ao lado de uma mulher que mantinha prisioneira. Caminhei por cada espaço lentamente, não por nostalgia, mas como uma forma de exorcismo. Cada passo era um adeus a uma versão da minha vida que agora eu reconhecia como uma prisão. Quando cheguei ao quintal, parei em frente à mesma planta onde tantas vezes havia derramado o chá nos últimos dias antes da minha fuga.
Surpreendentemente, ela havia morrido, talvez envenenada pelos mesmos componentes que deveriam ter me destruído. Vamos colocar a casa à venda, disse a Jennifer ao sairmos. E a farmácia também. Não quero nada que me lembre desta cidade. No caminho de volta para Richmond, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Quero estudar, anunciei para a surpresa de Jennifer. Psicologia. Quero entender o que aconteceu comigo. Quero ajudar outras mulheres a reconhecer sinais que eu não vi. Aos 53 anos, com apenas o ensino médio interrompido pelo meu casamento precoce com William, eu sabia que o caminho seria árduo. Mas depois de superar 20 anos de abuso sistemático, nenhum obstáculo parecia intransponível. Em janeiro de 1992, matriculei-me em um curso preparatório para o vestibular. Sentei-me entre adolescentes que poderiam ter sido meus filhos ou até netos, absorvendo o conhecimento que o mundo havia produzido enquanto eu estava semiconsciente em minha poltrona. Física, química, biologia, história, tudo parecia novo, fascinante, libertador. Estudei com uma veracidade que surpreendeu até a mim mesmo. Cada página virada, cada conceito compreendido, era um ato de rebelião contra as 2 décadas perdidas. Meus jovens colegas inicialmente me olhavam com curiosidade, depois com respeito e, finalmente, com admiração. A moça do curso preparatório, como me chamavam carinhosamente, tornou-se uma espécie de mascote e inspiração para a turma. Em julho daquele ano, vendi a casa e a farmácia. O dinheiro, somado ao que conseguimos recuperar das contas que William havia aberto no exterior, garantiu-me a independência financeira. Comprei um pequeno apartamento perto da universidade e investi o restante com a ajuda de um consultor financeiro recomendado por Jennifer. Dezembro chegou com o vestibular. Lembro-me de estar sentada na sala de exames, com as mãos ligeiramente trêmulas, cercada novamente por jovens que estavam apenas começando suas vidas. O prompt da redação pedia um texto sobre superação. Sorri internamente. Eu já havia vivido o suficiente sobre aquele assunto para escrever não apenas uma redação, mas um livro inteiro. Fevereiro de 1993 trouxe o resultado. Aprovada em psicologia na Virginia Commonwealth University. Não em primeiro lugar, mas com uma nota respeitável para alguém que havia se desconectado do mundo acadêmico por tanto tempo. Jennifer organizou uma pequena festa de comemoração em seu apartamento. Entre brindes e sorrisos, senti algo que eu havia esquecido como era: orgulho genuíno de mim mesma. A vida universitária era tão desafiadora quanto libertadora. Teorias, debates, trabalhos em grupo, tudo exigia uma presença mental e emocional que eu estava reaprendendo a ter. Nos primeiros semestres, muitas vezes me perguntei se havia cometido um erro, se não seria ambicioso demais para uma mulher da minha idade e com meu histórico tentar uma carreira acadêmica. Foi durante uma aula sobre trauma psicológico no terceiro semestre que encontrei meu verdadeiro propósito. O professor discutia casos de manipulação psicológica prolongada e seus efeitos na identidade das vítimas. Sentada na última fileira do auditório, senti lágrimas silenciosas escorrerem pelo meu rosto ao reconhecer minha própria experiência ao receber termos acadêmicos. Depois da aula, aproximei-me do professor e, pela primeira vez desde o início da faculdade, compartilhei minha história completa com alguém do mundo acadêmico. Ele ouviu em silêncio, ocasionalmente tomando notas. Senhora Smith, disse ele quando terminei, sua experiência é um estudo de caso único sobre abuso psicológico prolongado e manipulação química. Você já considerou documentar sua história para fins científicos? Isso poderia ajudar inúmeras vítimas e profissionais. Foi assim que, aos 55 anos, além de estudante de psicologia, também me tornei objeto de estudo e, eventualmente, coautora de um artigo científico sobre meu próprio caso, prisão química. Um estudo de caso sobre manipulação psicológica por meio de substâncias indutoras, publicado em um respeitado periódico acadêmico em 1995, enquanto eu ainda estava no penúltimo ano da faculdade.
O artigo chamou a atenção da comunidade científica e, mais importante, de organizações que defendem os direitos das mulheres. Fui convidada para dar palestras, participar de grupos de apoio, compartilhar minha experiência com outras sobreviventes de abuso. Minha história, antes uma fonte de vergonha e confusão, transformou-se em uma ferramenta de conscientização e esperança. Em dezembro de 1996, aos 58 anos, recebi meu diploma de psicologia com especialização em trauma e recuperação. Na plateia de formatura, além de Jennifer e algumas amigas que fiz durante o curso, havia 3 mulheres que me contataram após a publicação do artigo. Todas sobreviventes de relacionamentos abusivos que encontraram na minha história a coragem de buscar ajuda. Naquela noite, olhando para o meu diploma recém-conquistado, entendi que os 20 anos que William tentou roubar de mim não estavam completamente perdidos. De alguma forma perversa e inesperada, aquela experiência terrível me deu uma perspectiva única, uma compreensão profunda do sofrimento humano e a incrível capacidade de recuperação que todos nós possuímos. Minha verdadeira vida não estava no passado que perdi, nem na juventude que me foi negada. Estava lá, no presente que construí com minhas próprias mãos e no futuro que ainda estava por vir. Janeiro de 1997 marcou o início da minha carreira profissional. Uma frase que eu nunca lhe imaginei dizer isso aos 59 anos. Aluguei um pequeno consultório em um prédio comercial no centro de Richmond e coloquei uma placa discreta na porta. Nancy Smith, psicóloga, especializada em trauma e recuperação. No primeiro mês, atendi apenas 3 pacientes. No sexto mês, minha agenda estava completamente lotada, com uma lista de espera. Meus pacientes não vinham apenas por causa da minha formação acadêmica ou especialização. Eles vinham porque, de alguma forma, a notícia se espalhou. Aquela psicóloga realmente entende que passou por isso. Ela sobreviveu. Minha história, inicialmente documentada apenas em círculos acadêmicos, tornou-se uma espécie de lenda urbana entre mulheres que buscavam ajuda para sair de relacionamentos abusivos. Lembro-me vividamente da minha primeira paciente, Teresa, uma mulher de 40 anos que viveu sob o controle absoluto do marido por 15 anos. Ela entrou no meu consultório de cabeça baixa, falando em sussurros, constantemente se desculpando por tomar meu tempo. Reconheci nela o reflexo do que eu havia sido. A mulher que duvida de si mesma, que perdeu a noção dos próprios limites, que acredita que merece o abuso que sofre. Como você conseguiu ir embora? Ela perguntou depois de várias sessões, quando finalmente construímos confiança suficiente para discutir minha própria experiência. Como você encontrou coragem? Não foi coragem, Teresa, respondi honestamente. Foi sobrevivência. Chega um momento em que percebemos que ficar é mais doloroso do que o medo de ir embora. Ao longo daquele primeiro ano de prática, atendi dezenas de mulheres como Teresa. Algumas em situações semelhantes à minha, outras enfrentando diferentes formas de abuso, físico, financeiro, emocional. Cada história era única, mas o padrão subjacente era tristemente familiar. Pessoas que gradualmente perderam sua autonomia, sua voz, sua identidade. Em 1998, fui convidada a participar de um programa de treinamento para detetives e policiais na unidade feminina. Minhas palestras combinavam conhecimento técnico sobre trauma psicológico com a credibilidade de alguém que viveu a experiência. Ver aqueles profissionais tomando notas enquanto eu explicava os sinais sutis de manipulação, os indicadores de abuso psicológico que tantos profissionais não conseguiam identificar, me deu um senso de propósito que eu nunca havia experimentado antes. Se apenas uma de vocês reconhecer esses sinais em uma vítima que busca ajuda, eu disse ao final de uma dessas palestras, todo o sofrimento que passei valeu a pena. No mesmo ano, recebi um telefonema inesperado. Um produtor de televisão tinha lido minha história e queria me entrevistar para um documentário sobre violência doméstica.
Meu primeiro instinto foi recusar. A ideia de expor minha história a milhões de estranhos me aterrorizava. Mas então pensei em todas as mulheres que poderiam estar assistindo, presas em situações semelhantes às que eu vivo, sem saber que havia uma saída. Eu aceito, respondi após uma longa pausa. Mas tenho uma condição. Quero que o programa forneça informações práticas sobre como buscar ajuda. Números de telefone, endereços de abrigos, orientação jurídica. Não quero apenas contar minha história. Quero dar ferramentas para quem precisa. A entrevista foi ao ar no horário nobre em um domingo de setembro. Sentada no estúdio sob luzes brilhantes, compartilhei detalhes da minha experiência que até então eu só havia discutido em contextos terapêuticos ou acadêmicos. Falei sobre os primeiros sinais que ignorei, sobre como a manipulação foi tão gradual que mal percebi que estava sendo capturada, sobre os 20 anos de consciência nebulosa e dignidade roubada. Nas semanas seguintes, recebi centenas de cartas e telefonemas. Mulheres que se identificaram com a minha história, familiares preocupados com parentes em situações suspeitas, profissionais de saúde que reconheceram casos semelhantes entre seus pacientes. O que havia sido minha tragédia pessoal transformou-se em um catalisador para a conscientização nacional sobre uma forma de abuso raramente discutida abertamente. Em 1999, com o apoio de uma ONG de defesa dos direitos das mulheres, fundei o Instituto Despertar, um centro de acolhimento e tratamento especializado para vítimas de abuso psicológico prolongado. Começamos pequenos, com apenas 3 salas alugadas e uma equipe de voluntárias, a maioria estudantes de psicologia e serviço social. No primeiro ano, atendemos 87 mulheres. No segundo ano, mais de 200. O instituto cresceu rapidamente. Em 2001, adquirimos nossa própria sede, uma casa espaçosa doada por uma empresária que havia sido vítima de abuso e se identificou com a nossa causa. Expandimos os serviços para incluir assistência jurídica, acompanhamento psiquiátrico, oficinas de recolocação profissional e até abrigo temporário para casos mais urgentes. Em 2003, aos 65 anos, publiquei meu primeiro livro, Acordei depois de 20 anos, um conto de sobrevivência e reconstrução. Parte autobiografia, parte manual de autoajuda, o livro narrava minha história completa, desde o namoro com William até a fundação do Instituto, intercalada com orientações práticas para identificar e escapar de relacionamentos abusivos. Para minha surpresa, o livro se tornou um best-seller nacional, permanecendo na lista dos mais vendidos por quase 6 meses. A notoriedade trouxe novas oportunidades e desafios. Fui convidada para programas de televisão, entrevistas de rádio e palestras em universidades de todo o país. Cada aparição pública era simultaneamente exaustiva e revigorante. Reviver minha história nunca deixou de ser doloroso. Mas ver o impacto que causou tornou a dor suportável, até mesmo significativa. Em 2005, recebi uma notícia que me abalou profundamente. William havia morrido na prisão, vítima de um ataque cardíaco. Recebi a informação com uma mistura desconcertante de emoções. Não havia alegria ou satisfação, como alguns poderiam esperar, nem perdão. Nunca cheguei a esse ponto. O que senti foi principalmente um profundo alívio, como se uma sombra que pairava constantemente na periferia da minha visão tivesse finalmente se dissipado. Naquela noite, sentei-me sozinha em meu apartamento com uma xícara de chá. Sim, ironicamente, eu havia recuperado o ritual do chá para mim, agora nos meus próprios termos e com as ervas da minha própria escolha. Refleti sobre a jornada que havia percorrido desde aquela tarde de julho, quando fugi com Jennifer, a jovem assustada de 23 anos que aceitou a primeira xícara de chá envenenado. A mulher de meia-idade que acordou e descobriu que 2 décadas de sua vida haviam sido roubadas.
a profissional de 67 anos que agora ajudava outras mulheres a recuperarem suas próprias vidas. Todas essas versões de mim coexistiam, cada uma com suas cicatrizes e aprendizados. William havia partido deste mundo, mas seu legado de dor continuava presente. Não apenas em mim, mas em todas as outras vítimas de homens como ele. Meu trabalho, percebi enquanto observava o vapor subir da xícara, estava longe de terminar. Em 2008, aos 70 anos, decidi reduzir meu horário na clínica para me dedicar mais ao instituto e a um novo projeto que havia idealizado, um programa educacional de prevenção para escolas. Reconhecer limites e construir respeito trouxe discussões sobre relacionamentos saudáveis, consentimento e sinais de alerta para adolescentes, mesmo antes de entrarem em seus primeiros relacionamentos românticos. É mais fácil ensinar os jovens a reconhecer o abuso do que ajudar os adultos a se recuperarem dele, expliquei aos diretores da escola. Muitos inicialmente relutaram em abordar temas tão delicados com seus alunos. Gradualmente, porém, as portas se abriram. O programa, implementado inicialmente em apenas 3 escolas em Richmond, expandiu-se para mais de 50 instituições em todo o estado da Virgínia nos anos seguintes. Em 2012, recebi um telefonema que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Um produtor internacional estava interessado em adaptar minha história para um filme. Minha reação inicial foi de hesitação. Hollywood era conhecida por sensacionalizar histórias reais, e a última coisa que eu queria era ver meu sofrimento transformado em entretenimento barato. Após longas negociações, e com a garantia de que teria voz ativa no roteiro, concordei com o projeto. Passei semanas em reuniões com roteiristas e o diretor, um cineasta brasileira que construiu carreira internacional retratando histórias de mulheres latino-americanas. Insisti que o filme não deveria ser apenas sobre o horror que vivi, mas principalmente sobre a reconstrução que se seguiu. 20 anos de silêncio estreou no Festival de Cinema de Berlim em 2014, recebendo o prêmio do júri e aclamação da crítica. A atriz que me interpretou passou semanas comigo, observando meus maneirismos, ouvindo gravações de minhas palestras, absorvendo não apenas minha história, mas minha essência. A atuação dela foi tão autêntica que, ao assistir ao filme pela primeira vez, tive momentos em que parecia estar me vendo na tela. O filme levou minha história para um público global. Recebi cartas de mulheres na Rússia, Índia, África do Sul e Japão, todas compartilhando experiências terrivelmente semelhantes às minhas, provando que o abuso psicológico não conhece fronteiras culturais ou geográficas. Em 2015, aos 77 anos, publiquei meu segundo livro, Além do Despertar, Construindo uma Sociedade Sem Silêncios. Menos autobiográfico e mais focado em políticas públicas, o livro defendia a necessidade de reformas legais, educacionais e culturais para combater efetivamente a violência doméstica em todas as suas formas. O lançamento coincidiu com minha aposentadoria formal da clínica, embora eu continuasse ativamente envolvido com o Instituto e com palestras ocasionais. Hoje, sentado aqui diante de vocês compartilhando minha história, olho para trás e vejo um caminho que eu jamais poderia ter imaginado. Os 20 anos que William tentou roubar de mim não desapareceram no vazio. Elas se transformaram no combustível que impulsionou 3 décadas de trabalho em defesa de outras mulheres. Não me considero uma vítima que sobreviveu, mas uma sobrevivente que prosperou. Minha vida não foi definida pelos anos de cativeiro, mas pela liberdade que conquistei e o que fiz com ela. Com cada mulher que ajudei a despertar de seu próprio pesadelo, recuperei um pedaço da vida que foi tirada de mim. Se você está me assistindo agora e reconhece sua própria situação na minha história, quero que saiba que você não está sozinho. Você não é louco. O que está acontecendo com você é real, e você merece e pode ter uma vida além disso.
O primeiro passo é o mais difícil, mas prometo que do outro lado há um mundo inteiro esperando por você. Durante 20 anos, tomei remédios para dormir até descobrir o que meu marido fazia à noite. Mas o verdadeiro despertar não foi naquela manhã, quando finalmente entendi o que estava acontecendo. Foi em cada dia que se seguiu, em cada escolha que fiz para reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Esta é a minha história. Este é meu testemunho. Este é meu legado. E antes de me despedir, quero perguntar quem está assistindo. Se minha história tocou seu coração, deixe um like neste vídeo e inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Cada visualização, cada assinatura ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que podem precisar exatamente destas palavras hoje. E mais uma vez, eu adoraria saber de onde você está assistindo. Então, deixe o nome da sua cidade nos comentários. Obrigado por ouvir. Sua atenção faz parte do meu processo de cura e espero sinceramente que algo do que compartilhei hoje possa iluminar seu próprio caminho. Seja qual for a escuridão que você esteja enfrentando,